Olá, elfos e seres mágicos do multiverso. Meu nome é Patrick e você está assistindo ao Trick Studios. E no vídeo de hoje eu venho falar com você sobre um filme que é pouco lembrado pelo grande público, que foi muito prejudicado por causa da e que tá indicado a melhor animação pelo Oscar em 2021. Eu tô falando do filme Dois Irmãos e uma Jornada Fantástica, ou simplesmente Onward em inglês. É impressionante como a Disney Brasil gosta de um complemento, né? Frozen, uma aventura congelante, Moana, um mar de aventuras, Dois Irmãos e uma Jornada Fantástica, nossa, enfim. Então já pega a pipoca pra ficar legal, aproveita e curte o vídeo e se inscreve no canal. Vem comigo! Dois Irmãos é um filme dos estúdios da Pixar e foi lançado no dia 6 de maio de 2020, bem no auge do início da global, o que contribuiu e muito pro fracasso dessa bilheteria, e o filme acabou arrecadando apenas 141 milhões de dólares no mundo. Nossa, mas 141 milhões de dólares é muito dinheiro. Mas o que a gente não pode esquecer é que o orçamento desse filme foi em torno de 180 milhões de dólares, ou seja, o filme nem se pagou, causando assim um grande prejuízo pra Pixar. O que é uma pena se a gente pensar que é um filme bem estruturado, com um roteiro bem construído, as lições bem estabelecidas e uma identificação com o público infantil muito maior se a gente comparar, por exemplo, com Soul. Inclusive eu já fiz um vídeo também falando sobre Soul e como Soul é um filme ótimo para toda a família, mas os assuntos que Soul trata são assuntos muito pontuais e são muito mais abordados para a vida adulta. Enquanto a criança pode assistir e não pegar todas as mensagens, os adultos conseguem ver de uma outra forma e conseguem ter uma compreensão muito maior de toda a mensagem que o filme passa. Então fica a minha recomendação aqui para que vocês assistam Soul, que também está sendo indicada ao Oscar de melhor animação. Então a Pixar tá levando 2 indicações nesse ano. Porém, em comparação com Soul, Dois Irmãos traz uma temática muito mais associada, muito mais ligada às crianças e adolescentes do que propriamente o Joe Gardner, por exemplo, que é o protagonista de Soul. Porque falando em protagonista, o protagonista desse filme, o Ian Lightfoot, é um jovem que tá recém completando seus 16 anos, então ele tá vivendo vários dilemas da adolescência e desse momento de vida que é antes da vida adulta. E só por esse detalhe, esse é um personagem que gera uma identificação maior com o público infantil, por justamente estar numa faixa etária muito parecida, e os dilemas que ele vai enfrentar no longo dessa jornada têm a ver com a idade. Mas antes mesmo da gente conhecer esse protagonista e toda a família dele, nós somos apresentados a um prólogo que conta um pouco do passado dessa humanidade. Que no caso não é a humanidade. É sim, senhor! Não é. Sim, senhor! Não é. Porque o filme todo trata de um universo de criaturas mágicas, então elfos, centauros, sereias, entre outras criaturas, e nesse prólogo nós vemos como eram os antepassados, em batalhas de dragão, cavaleiros e feiticeiros. E o filme começa justamente com esse discurso sobre a importância da magia nos tempos antigos para esse universo. Mas a partir do momento que esses seres começam a desenvolver tecnologias como, por exemplo, a energia elétrica, eles começam a deixar a magia de lado, então utilizam equipamentos e outras inovações para não precisar mais usar a magia, porque como eles dizem logo no início, a magia é algo muito difícil de controlar, é algo muito difícil de dominar e utilizar. E então o filme dá um salto temporal para mais ou menos os dias atuais, então nós vemos prédios, nós vemos smartphones, nós vemos tudo que está relacionado à nossa realidade, na realidade desses seres fantásticos. E aí então nós temos a apresentação do núcleo familiar Lightfoot, que é uma família de elfos composta pela mãe, pelo Ian e pelo Barley Lightfoot, que é o irmão mais velho do Ian. Já nesse momento a gente consegue perceber como o Ian é esse jovem introvertido, esse jovem que tem dificuldade em demonstrar todos os sentimentos, demonstrar todas as ideias que ele tem. Apesar de ser muito inteligente e muito querido pela família, ele sente uma dificuldade muito grande em se expressar. Só nisso a gente já consegue associar ele com uma grande parcela dos jovens que nessa faixa etária tem uma dificuldade em se expressar e sentem uma vergonha muito grande. E aí enquanto o Ian tá numa saga contínua para tentar tomar o café dele, nessa situação nós somos apresentados também ao oficial Bronco, que é um centauro que namora a mãe dos protagonistas, e ao irmão mais velho dele, o Barley, que apesar de ser mais velho, tem umas atitudes muito mais infantis do que o Ian. Inclusive, nesse momento, em virtude de um acidente, o Barley acaba rasgando um pedaço do suéter que o Ian tá usando, que é o suéter do pai deles. Que nesse momento a gente já descobre que ele faleceu antes do Ian nascer. Então o Ian sai de casa bem rápido pra ir pra escola e tomar café em algum outro lugar. Nessa cantina onde ele vai tomar café, ele encontra um outro elfo que identifica o moletom do pai e começa a falar sobre o pai dele. E aí nessa situação a gente consegue ver como o Ian tem essa falta, sente essa ânsia de ter conhecido o pai dele. Mas enfim, ele vai pra escola e ele faz uma lista de coisas que ele quer fazer, como por exemplo, conversar mais com outras pessoas, convidar uns amigos pra festa de aniversário dele, passar na prova de direção, entre outras coisas. Mas, como já é de se esperar, ele não consegue cumprir nenhuma dessas tarefas que ele tinha proposto. Então assim, é um pouco aquele clássico drama adolescente, mas vai ficar melhor, eu garanto.
Mas depois de tudo dar meio errado e ele tá meio desmotivado, a mãe dele chama ele e o irmão mais velho, porque o pai deles tinha deixado um presente antes de morrer, para que os dois abrissem quando tivessem 16 anos. Quando eles abrem, eles descobrem que o pai tinha deixado um cajado mágico. E junto desse cajado mágico havia uma gema, e essa gema seria capaz de regenerar o pai, para que eles pudessem conviver durante 24 horas com Barley, então, que é um super fã de histórias mitológicas e jogos de RPG, tenta fazer o feitiço, mas infelizmente não consegue. Então, depois deles desistirem, o Ian acaba pegando aquele livro e começa a ler as palavras e o cajado começa a funcionar. E então ali eles descobrem que o Ian tem as habilidades mágicas, porque não é qualquer pessoa que consegue dominar a magia, como já tinha sido dito no início do filme. O Ian consegue iniciar o feitiço, mas a magia era muito poderosa e ele não conseguiu finalizar. E aí, ele acaba fazendo apenas metade do pai. Então, da cintura para baixo, o pai dele estava formado, mas o resto eles não tinham mais acesso. E é a partir daí que a aventura começa. Então os dois irmãos pegam a van do Barley, vão até a Mantícora, vão até vários lugares para tentar encontrar uma solução para esse problema. Saindo então desse resumo do início da trama, e agora passando um pouco para as ideias, para todas as morais que esse filme traz, eu acho que é muito interessante como o diretor, Dan Scanlon, que é o mesmo diretor de Universidade Monstro, trouxe a ideia de utilizar a magia, utilizar esse ambiente fantástico para falar de assuntos tão pertinentes e tão presentes na vida adolescente. Então o fato do Ian evoluir a partir do momento que ele tenta utilizar a magia para resolver os problemas é um jeito muito interessante de falar sobre a questão da autoconfiança, o foco, a honestidade e também o fogo interno, aquele fogo do coração que eles falam, que são justamente assuntos muito pertinentes para se falar com o público adolescente, mas dessa forma, é uma forma muito mais ilustrativa, e o protagonista em si é um protagonista que a gente consegue se relacionar muito bem. Então a jornada desse nosso herói se torna muito mais compreensível e muito mais relacionada com a vida real, se a gente pensa que apesar dos elementos fantásticos, apesar da questão da magia, os assuntos serem muito reais. E isso a gente pensando também sobre o plot twist lá no final, que pra mim é um plot twist muito interessante quando ele tá sentado, depois que ele brigou com o Barley, e ele começa a ver a lista de coisas que ele queria fazer com o pai, e ele percebe que tudo aquilo ele já tinha feito com o irmão mais velho. Então, por mais que ele não tivesse a figura do pai, porque ele nunca conviveu com o pai, ele teve alguém pra acolher ele teve alguém pra crescer com ele, pra ajudar ele, guiar ele e ainda assim participar dos momentos importantes da vida dele. E o Barley? Claro, nesse momento a gente não tá considerando a mãe dele, o que eu acho que também é uma coisa muito importante. Eu, como uma pessoa que me identifiquei muito com esses personagens, eu acho que a mãe deles tem uma importância muito grande e que é pouco abordada no filme, mas como não era o foco também, eu acredito que essa foi a decisão do roteiro, de não dar esse foco pra mãe deles, apesar de eu acreditar que ela tem um protagonismo muito importante, porque enfim, ela criou os dois filhos. Mas à medida que ela não é mencionada nesse flashback de ideias do Ian e do Barley, ela sempre tá presente nessa trama como uma subtrama, enquanto eles estão indo na jornada deles, ela tá tentando alcançar eles pra proteger os filhos. Então, de novo, ela não tem o foco, mas ela tem uma presença que eu acho que é importante a gente pontuar. Mas enfim, esse momento do Ian se dá conta da importância que o irmão dele teve, muito mais do que o pai, e muito mais do que as projeções que o Ian tem. Eu acho que esse é um outro ponto que não é tão explícito, mas que se a gente pensar, o Ian tinha muitas projeções do pai dele, mas ele não tinha vivências. Então, quando ele percebe a questão concreta, que é a presença do irmão mais velho como essa figura de inspiração e de modelo, o roteiro ganha em quebrar um paradigma muito grande e trazer uma nova história, uma forma diferente de pensar a história de um protagonista como o Ian. Agora há pouco, então, eu falei sobre a direção desse filme, mas uma coisa que chama muita atenção é justamente a dublagem original, que eu acho que contribui muito pra trama. Porque o Ian, na dublagem original, é interpretado pelo Tom Holland, o nosso Homem-Aranha, e o Barley é interpretado pelo Chris Pratt, o Senhor das Estrelas. Então eles já têm uma dinâmica muito conhecida por causa dos filmes de Vingadores, e eu acho que isso contribuiu muito para que eles já tivessem um engajamento e um conhecimento um do outro muito maior. O que é nítido perceber, inclusive, na divulgação desse filme. Se vocês olharem todos os vídeos de divulgação que eles fizeram, eles têm um entrosamento muito bom, muito divertido. Outro ponto muito importante de trazer, mas que já não é novidade aqui nesse canal, é que as animações
animações da Pixar estão evoluindo de uma forma absurda. Lembrando que Dois Irmãos veio antes de Soul, mas a qualidade da animação é extremamente detalhada. É impressionante a gente perceber detalhes como o suor dos personagens, o cabelo, a textura dos fios, é algo que tá cada vez mais preciso nesse filme também. Destaque pra cena quando o Ian tá convidando os amigos dele pro aniversário, e aí a gente percebe que ele tá todo suado, tá todo nervoso. E é um detalhe muito sutil, mas que vale a pena reparar. Falando em detalhes sutis e que vale reparar, algo que eu acho muito legal dessa animação é que, apesar de não ter foco, a gente consegue perceber alguns personagens e algumas características que são super importantes a gente tem em animações, mas que infelizmente a gente não tinha. Por exemplo, ainda nessa cena, quando a gente consegue perceber que um dos integrantes desse grupo é portador de uma deficiência. E inclusive a primeira personagem LGBT declarada dessa trama. Porque a gente pulando lá na frente desse filme, numa cena em que o Ian e o Barney são parados por uma policial, essa policial, que é uma ciclope, fala abertamente sobre a namorada dela. O que, de novo, é um detalhe, mas que já mostra um passo muito pequeno. Sim, é um passo pequeno, mas é um passo dado da Pixar e dessas animações da Disney. Mas, em resumo, então, Dois Irmãos e uma Jornada Fantástica é um excelente filme para se assistir com toda a família, principalmente para quem tem criança na família, mas eu não acredito que vai ser um filme que vai ganhar o Oscar. E já é uma grande conquista desse filme ele ter entrado na corrida do Oscar, porque, enfim, é um filme que é extremamente esquecido, é um filme que as pessoas não conhecem porque foi muito prejudicado pela situação que a gente viveu. Mas é uma recomendação desse canal porque, apesar de ser um filme muito esquecido, é um filme que traz mensagens muito claras e muito importantes pra gente falar, principalmente com o público adolescente. E aí, concorda comigo? Ou acha que esse filme merece o Oscar? Ou acha que esse filme não é tão bom? Já deixa aqui nos comentários e me conta o que vocês acharam dessa animação. Aproveita e já se inscreve no canal aqui e ativa o sininho, porque toda semana eu tô fazendo vídeo. Vou falar sobre ainda outros indicados e outras categorias que a Disney tá concorrendo. Também compartilha esse vídeo no grupo da família, porque esse é um filme excelente para assistir com toda a família, com todo mundo. Mãe, pai, vô, vó, tio, tia, papagaio, todo mundo. Principalmente a criançada. Me sigam também nas redes sociais, porque eu tô postando conteúdo toda semana, também sobre Pixar, sobre Disney, Star Wars, Marvel e tudo que a gente tem disponível no Disney Plus. Mas então é isso. Muito obrigado pra quem ficou até o final e até o próximo vídeo. Tchau!